Amigas, amigos, olá! Em 1972 era lançado o relatório Meadows, Os Limites do Crescimento, um relatório feito por um conjunto de cientistas a mando do Clube de Roma, que foi fundado em 1968. Os cientistas do MIT lançaram o relatório em 1972 e se trata de talvez o primeiro documento cientificamente válido, com alcance internacional mundial, com alta publicidade, que mostra uma coisa que era óbvia na época e é óbvia ainda hoje, que a atividade econômica em escala mundial está em contradição com a sustentabilidade ambiental. O documento, entretanto, era produzido com bases científicas há mais de 50 anos. Uma pergunta que se faz: será que esse documento ainda tem validade científica na atualidade? Porque a contradição ambiental é óbvia, mas a maneira através da qual o documento tratou estes dados cientificamente válidos à época, será que ainda teria validade hoje? Gente, o documento passou por revisão e teste nos anos 1980, 90, no início do século XXI, uma profunda revisão em meados dos anos 2010 e agora no início dos anos 2020, e em todas essas revisões, com mais dados empíricos, com o aperfeiçoamento do sistema computacional que foi utilizado há meio século, os resultados do documento continuam sendo o mesmo. Há uma tendência de colapso do sistema social com base na atividade econômica que visa crescimento infinito. Isso já é um motivo bastante importante para nós colocarmos os limites do crescimento, o relatório Meadows, no nosso vídeo de atualidades de hoje. Mais ainda, a imprensa tem tratado deste tema, do relatório, mais recorrentemente ao longo do ano, não só a imprensa brasileira, como há artigos que estão sendo colocados na imprensa mundial sobre o relatório. E, finalmente, ainda uma última camada de importância: as resistências negacionistas às mudanças climáticas. Nós tivemos recentemente a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas e o discurso de Donald Trump, se é que aquilo pode ser chamado de um discurso. Em um determinado momento, disse ele que cientistas da ONU e do PNUMA disseram que na virada dos anos 2000 haveria uma catástrofe ambiental semelhante a uma catástrofe nuclear irreversível. E, ironicamente, ele se perguntou se nós ainda estávamos ali. O New York Times teve que vir a público fazer os desmentidos acerca do presidente. Há exageros por parte de agentes da ONU, do PNUMA, do IPCC, sem dúvida, sem dúvida. Isso faz com que nós não tenhamos problemas climáticos de insustentabilidade ambiental? É claro que não. E os custos desses problemas ambientais, os custos econômicos e humanos dessas mudanças climáticas são cada vez mais volumosos. Disse ainda Donald Trump, em ar jocoso, que os ambientalistas querem matar as vacas nos Estados Unidos contra a liberação de metano, provavelmente. Novamente, o New York Times, um jornal de envergadura, tem que vir a público desmentir o presidente. Então, o relatório é muito importante, ainda mais diante do crescimento do negacionismo a partir de um expoente da política internacional mundial, que é a presidência dos Estados Unidos. Vamos debater então hoje o relatório Meadows no nosso videozinho de atualidades. Primeiro, Clube de Roma. O que é Clube de Roma? Está marcado aqui: instituto fundado em 1968, voltado à análise crítica dos desafios globais de longo prazo, ligados principalmente ao que seria eventualmente chamado de desenvolvimento sustentável. Lembrando, desenvolvimento sustentável é um conceito que se torna sistematizado a partir dos anos 1980, do relatório Brundtland sobre problemas ambientais. Mas a gente poderia dizer que o Clube de Roma estaria preocupado com aquilo que viria a ser chamado de desenvolvimento sustentável. E, portanto, ele contratou o MIT e um conjunto de cientistas do MIT para fazer um relatório sobre os problemas ambientais que estariam dados nos anos 1960 a 1970. Esses cientistas pegaram todos os dados disponíveis até então e trataram em um sistema computadorizado considerado bastante avançado para o início dos anos 1970, identificando 5 pontos essenciais: crescimento demográfico, crescimento do capital industrial,
produção de alimentos, esgotamento dos recursos naturais e poluição. Esses 5 pontos foram sistematizados no relatório Os Limites do Crescimento, identificando um problema fundamental. A economia tem uma perspectiva de crescimento infinita, em especial a economia capitalista. Lembrando que na época nós tínhamos Guerra Fria, socialismo e capitalismo. O socialismo também tinha, o socialismo soviético, uma perspectiva de crescimento ilimitado. Não tinha características como a da sociedade capitalista, de consumismo, de obsolescência programada, mas também tem um viés de crescimento ilimitado. Há, entretanto, um problema fundamental. Os recursos naturais para a sustentação deste crescimento ilimitado são recursos infinitos? Não são. E isso traduz um problema fundamental de eventual colapso do sistema. Os cientistas do MIT trataram isto e chegaram ao final do relatório, no seu capítulo 5, a uma série de medidas que deveriam ser tomadas com vistas à correção dos problemas que evitariam então esse colapso do sistema social. Seriam medidas a serem tomadas: estabilização da população e do capital industrial, diminuição do crescimento populacional e a atividade industrial ser revertida de um crescimento ilimitado, infinito, ao contrário, para a estabilização, para reordenamento do crescimento industrial. Se a economia não cresce na indústria, ela cresce nos serviços, educação e saúde, bens imateriais de crescimento econômico. Uma preocupação, portanto, do relatório com a sustentabilidade ambiental e com a atividade econômica e o bem-estar das pessoas. Ao invés de uma economia que produz mais bugigangas a serem consumidas e descartadas com ônus ambiental, não. Uma economia de gentes que têm melhor prestação de serviço social, gentes que têm consciência mais acentuada, eu diria hoje, com a perspectiva mais potente de autogoverno. O relatório ainda destacava a redução do consumo de recursos não renováveis, redução da poluição, uma obviedade, ênfase na segurança alimentar universal, com preservação do solo e sustentabilidade agrícola. O relatório não disse à época, mas nós poderíamos dizer hoje. Então uma crítica à agricultura altamente capitalizada. Isso o relatório já disse. Uma crítica à agricultura altamente capitalizada. Diríamos hoje uma afirmação da agricultura familiar, da agricultura agroecológica, um circuito curto de obtenção de insumos e comercialização, com atendimento às necessidades imediatas regionais das populações e, portanto, novamente com qualidade de vida e sustentabilidade ambiental. E, finalmente, o relatório ainda destacava a necessidade de aumento da durabilidade do capital industrial, com reversão da obsolescência programada, sociedade capitalista que produz as mercadorias com vistas ao seu esgotamento mais rápido possível. Se hoje nós temos a voz de Donald Trump, um negacionista na Casa Branca, nós tínhamos já nos anos 1970 uma série de vozes que se levantavam contra o relatório, como, por exemplo, Wilfred Bickerman, professor de economia de Oxford, que fez uma pergunta retórica: quão estúpido você tem que ser para ser admitido no Clube de Roma, dados os resultados do relatório Os Limites do Crescimento. E temos ainda na mesma década de 1970 o nosso querido Friedrich Hayek, pai do neoliberalismo, querido dos neoliberais da atualidade, reclamando da extrema publicidade que se dava ao relatório, sendo que as críticas ao relatório mal eram visíveis, não tinham visibilidade. As críticas têm muita visibilidade, as críticas têm enorme visibilidade. As pessoas mal conhecem o relatório, mas criticam abundantemente um relatório que realmente, em grande parte, desconhecem. Hayek, que também na mesma década de 1970 foi um apologista do governo Pinochet, da ditadura Pinochet no Chile. Então, realmente uma pessoa que tem posições bastante centradas, bastante adequadas em termos ambientais, em termos políticos e em termos humanistas. Apesar das críticas desses dois, nós temos, como eu disse, a atualidade do relatório, principalmente na revisão de meados dos anos 2010 de Graham Turner, o estudo de 2014, que mostrou o seguinte: nós temos aqui no gráfico taxa de natalidade, taxa de mortalidade e avanço da população. A linhazinha contínua mais clara são os dados
que o relatório do MIT tinha apontado até 1972. Daí nós temos a linha pontilhada, que é a projeção do MIT, a projeção do relatório para até 2100. Agora, a parte mais em negrito, a linha mais escura, é a atualização que foi feita pelo estudo de 2014. E notem como há uma proximidade bastante forte das projeções do relatório de 1972 frente ao que a gente tem de dados em 2014, tanto para a taxa de natalidade, quanto para a taxa de mortalidade, quanto para o crescimento da população. Na verdade, a população mundial era de 4 bilhões de pessoas em 1975, hoje nós somos 8 bilhões de pessoas, na verdade, em 2023, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas na atualidade, com uma projeção de 9,7 bilhões de pessoas. Lembrem-se, com isso eu não estou validando um econeomalthusianismo. Não é a quantidade de pessoas que conta, mas há que se pensar na qualidade de vida dessas quase 10 bilhões de pessoas. Então, qualidade de vida que pressupõe escola para essas crianças, que pressupõe hospital para essas pessoas, que pressupõe casa para essas pessoas, sistema de transporte que precisa ser revisado frente ao atual transporte individual em combustíveis fósseis, mas transporte para essas pessoas. E, portanto, há um custo ambiental relacionado ao crescimento demográfico. Mas ainda, nós temos o relatório tratando da economia. E vejam no estudo de 2014, novamente, linhazinha clara são os dados do relatório, linhazinha escura a projeção com os dados atuais, linhazinha pontilhada são os dados do relatório de 72 projetados para 2100. No que diz respeito ao setor de serviços, um crescimento bastante significativo, mas crescimento também dos alimentos. Entretanto, apesar do crescimento da oferta de alimentos, bastante significativo, em especial desde os anos 1970 até hoje, nós temos mais de 800 milhões de pessoas no mundo em fome crônica, em insegurança alimentar grave. E é mais um dado do relatório que a gente acabou de tratar. O problema de uma agricultura que é intensiva em capital, uso de equipamentos, produtos químicos e que atende às necessidades de crescimento infinito da atividade econômica e não às necessidades sociais. Ao fazer esse atendimento às necessidades de crescimento infinito da atividade econômica, essa atividade agropecuária causa uma série de problemas socioambientais de esgotamento do solo, o que eventualmente pode contribuir para esse colapso do sistema social. Temos ainda a atividade industrial com um crescimento também bastante significativo, apesar do setor de serviços ter crescido mais, a atividade industrial também com um crescimento significativo. Na verdade, a produção industrial cresceu algo em torno de 10 vezes, desde 1970 até a atualidade. Se no norte global não teve um crescimento tão significativo, em países como o Brasil, como a Índia, como a China em especial, o crescimento foi muito forte, sustentando esse crescimento de 10 vezes da produção industrial frente à atividade de 1972, o que remete ao aumento da pegada ecológica. É mais um conceito que não estava dado em 1972. Pegada ecológica é um conceito de William Rees, dos anos 1990, e traduz a área que é necessária para a sustentação do padrão de consumo de uma determinada pessoa ou das atividades econômicas de uma empresa, de uma cidade, de um país ou em escala mundial. Aplicando o conceito de pegada ecológica, nós mais uma vez validamos a ideia de colapso eventual do sistema no relatório Os Limites do Crescimento, porque desde os anos 1970 nós já temos a pegada ecológica mundial superando a biocapacidade, isto é, a capacidade que os sistemas naturais têm de prestar matérias-primas, insumos e serviços ambientais para a sustentação da atividade econômica. A pegada ecológica acima da biocapacidade é uma forma simples de se apresentar como, de fato, o relatório tem mais um ponto positivo de validação da ideia de eventual colapso do sistema social pelo seu ônus econômico. Finalmente, a relação com o meio ambiente, o decréscimo dos recursos disponíveis frente ao crescimento da população e, novamente,
O estudo de 2014 valida os dados do relatório de 1972. É o que a gente pode ver, por exemplo, no que diz respeito ao consumo de petróleo. Nos anos 1970, nós tínhamos por volta de 50, 55 milhões de barris de petróleo consumidos por dia. Em 2020, nós tínhamos por volta de 100 milhões, mais de 100 milhões de barris de petróleo consumidos por dia, o que mostra que o consumo dobrou nesse intervalo de tempo. O petróleo não só é não renovável, como o petróleo está ligado ao aumento da oferta de gases de efeito estufa. O problema aqui, o relatório traduzia como poluição. Segundo esses gráficos da BBC, vejam, até 2019 nós temos, e desde 1990, em 30 anos, 52% das emissões totais de gases de efeito estufa, de gás carbônico especificamente na atmosfera, sendo que esse gás carbônico vem principalmente do carvão, seguido pelo petróleo e depois o gás natural, os três como combustíveis fósseis, uma sociedade altamente dependente de combustíveis fósseis que aumenta esta poluição à atmosfera prevista no relatório de 1972. A mesma reportagem da BBC nos trazia sobre os países que têm maior acumulado de emissões desses gases de efeito estufa desde 1850 até 2021, principalmente gás carbônico. Notem que na liderança aparecem Estados Unidos, China e Rússia, sendo que esses países têm um peso muito maior nas emissões de gases de efeito estufa em queima de combustíveis fósseis. Mas o Brasil aparece na quarta posição, a Indonésia aparece na quinta posição. Notem que esses países invertem a relação. O maior peso na emissão de gases de efeito estufa não é de combustíveis fósseis, não é, portanto, da atividade industrial, não é, portanto, do setor de transporte, é do uso do solo. Mas de que uso do solo nós estamos falando? Eu tirei esse gráfico que é oficial do governo brasileiro, de uma publicação oficial de 2020, e ele mostra como nós temos como principais emissores de gases de efeito estufa a agropecuária e essa sigla, que é uma sigla em inglês traduzível por setor de uso da terra, mudanças de uso da terra do uso da terra e florestais, do uso da terra e florestais. Nós temos, portanto, a agropecuária, inclusive o setor agroflorestal, né, as florestas de uso econômico, por exemplo, produção de papel e celulose, como principais fontes de emissão de gases de efeito estufa aqui no Brasil. E, portanto, é um problema de aumento significativo da poluição em escala mundial. Finalmente, um último aspecto importante, o relatório fazia a identificação da tecnologia como algo que tinha uma potencialidade bem-vinda na correção de problemas, ambientais, novas tecnologias com produção industrial menos impactante. Entretanto, ao mesmo tempo, o relatório destacava que não havia nenhum motivo para, dentro do sistema produtivo que estava dado nos anos 1970, se acreditar que a tecnologia por ela própria resolveria os problemas. E por quê? Diz o relatório, a aplicação de tecnologia não tem impacto sobre o problema essencial que é o crescimento exponencial em um sistema finito e complexo. Qual é a ideia que o relatório está traduzindo aí? A tecnologia é aplicada e, segundo a predição do relatório, segundo a demanda, melhor dizendo, do relatório, para a revisão do quadro econômico com redução do impacto ambiental? Não, ao contrário. A tecnologia é absorvida na atividade econômica com vistas essencialmente ao ganho de produção, ao ganho de produtividade e, portanto, o avanço tecnológico não foi visto pelo relatório e não foi visto nesses últimos 53 anos como um recurso de fato corretor dos problemas ambientais. Muito pelo contrário, são os problemas, as chamadas soluções tecnológicas que o relatório já previa lá em 1972 em estudos dos anos 1960. Cada solução tecnológica cria vários outros problemas que não eram previstos originalmente. Para cada problema, há necessidade de uma solução tecnológica diferente, que cria cada uma delas novos problemas imprevistos e assim em uma escala infinita, criando, portanto, uma contribuição para a própria insustentabilidade do sistema social. É a usina nuclear que produz energia elétrica sem emissão de gases de efeito estufa, sem inundação de áreas, como é demandado pela usina hidrelétrica, a produção de energia elétrica desde energia hidráulica. Mas o que fazer com os rejeitos nucleares? Mas
mas o que fazer com as usinas que entram em colapso, em acidentes como Fukushima, como Chernobyl? Então nós temos uma série de problemas que são decorrentes dessa solução. Cada problema demanda novas soluções tecnológicas e assim sucessivamente, em um cenário que não se fecha. Portanto, nós temos o relatório de 1972, bastante atual, 53 anos depois, apesar dos negacionistas da época, apesar dos negacionistas da atualidade. Era isso, uma apresentação rápida da atualidade do relatório Os Limites do Crescimento. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.